aos pastores para que eles, por favor, se coloquem aqui nessas cadeiras. Elas foram colocadas para os senhores, ok? Inclusive o nosso preletor, que há pouco estava na nossa regional, o pastor Eliseu Nogueira. Por favor, quero pedir a todos os pastores da Regional 4, pastores dirigentes das congregações mães, que venham para cá, por favor. Eu quero então fazer menção de todos vocês, dando boas-vindas, boas-vindas. Enquanto eles vão chegando aqui, pastor Marcel, ainda nos falta 2 pastores, mas provavelmente deve estar a caminho. Então eu quero agora, de forma mais formal, dar boas-vindas ao pastor Paulo Barbosa, do Jardim Fortaleza, uma das nossas congregações da regional, e aos irmãos que estão acompanhando, a comitiva que acompanha o pastor Paulo. Por favor, se não for incômodo, se colocarem em pé. Aí estão os nossos irmãos, mais lá. Podemos dizer amém, dando boas-vindas? Amém. São bem-vindos, fiquem à vontade. Também destacar aqui a pessoa do pastor Sandro Lopes. Pastor Sandro Lopes, ali do Parque Santos Dumont. E todos os demais irmãos, a comitiva que acompanha o pastor Sandro Lopes. Onde estão os servos de Deus? Aí estão todos os nossos irmãos. Grande bênção. Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Bem, sejam bem-vindos. Pastor Edilson, do Jardim Presidente Dutra, também sua comitiva, irmãos, obreiros e obreiras que acompanham o pastor. Não vou destacá-los nominalmente, tá? Eu sei que entre vós tem pastores, diáconos, missionários, enfim, mas não vou destacá-los todos. Eu estou vendo aqui tem pastores e tudo mais, não dá para destacar todo mundo. Na pessoa do pastor Edilson eu recebo todos vocês, tá bom? Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Amém. Pastor José Augusto, aqui do bairro dos Lavras, né? Pastor José Augusto e a sua comitiva, os irmãos que acompanham o nobre pastor, por favor. Aí estão os servos de Deus. Muito bom. Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Sejam bem-vindos. Bem? Pastor José Maciel, ali do bairro dos Marmelos. Por favor, pastor José Maciel, também a comitiva, os irmãos que acompanham o pastor, por favor. Aí estão os servos de Deus. Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Amém. Pastor Lucas, também ali da congregação do Inocop, por favor. Os irmãos que acompanham, a comitiva que acompanha o pastor Lucas, aí estão servos de Deus. Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Amém. São bem-vindos. Pastor Leucelino Correia, também sua comitiva, os irmãos que os acompanham, por favor, se coloquem de pé. Aí estão os servos de Deus, obreiros, pastores, enfim. Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também com muita honra, ainda o considero, e sempre o consideraremos, como pastor dessa regional. Pastor Eliseu José Nogueira, que hoje exerce o seu ministério pastoral ali no bairro dos Pimentas. O acompanha sua digníssima esposa, nossa irmã missionária Dirce. Aí está a serva de Deus, ele que será o nosso palestrante na parte da tarde, mas já está aqui. Isso é bom, isso é muito bom, né? Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Amém. São bem-vindos, pastor. Também destaco aqui a pessoa do pastor Leucelino Correia, que também é um dos palestrantes, e ele que nos fala lá, agora já pela manhã, né? Nos vai falar pela manhã sobre um tema sobre práticas pastorais ou prática pastoral na administração eclesiástica. É um tema muito interessante. Um dia você vai ser um pastor de uma igreja, então você já sai aqui com uma bagagem para saber como é que você vai fazer a sua administração na área eclesiástica.
também com honra quero destacar aos irmãos aqui sobre o nosso pastoreio do Jardim São João, por favor. Eu não esqueci de vocês, não é? Gostaria que vocês ficassem de pé para nós darmos boas-vindas para vocês também, amém? Aí estão os nossos irmãos, entre eles nós temos pastores, enfim, né? Pastores que já foram dirigentes. Eu gostaria apenas de destacar aqui o co-pastor, o pastor Josué e o pastor Djalma e todos os demais, né? Vocês são pastores. Por que eu estou destacando ele? Porque o pastor Djalma já pastoreou a igreja do campo, o pastor Josué também, né? E pastor Djalma também já foi presidente de campo. Então são gente de experiência vasta, mas que vieram aqui aprender. Perceba que a gente não sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo. Podemos dizer amém, dando boas-vindas? Bem, faço notório também a presença do nosso irmão Antônio Brandino, diretor da ONG Abacuque, que também está aqui hoje, prestigiando esse momento. Bom, ok. É que ele não estava na hora que eu falei, mas ele chegou aqui cedo, foi um dos primeiros que chegou. Pastor Luiz Carlos, congregação do Munira. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração por ele, que ele me fez uma informação, não está bem de saúde, a diabetes dele está um pouco alterada, ele não está bem, né? Mas está aqui, não está bem, mas está aqui, né? A comitiva que acompanha o nosso irmão, por favor, coloque-se de pé os nossos irmãos, ali estão, vários irmãos ali do Munira. Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Amém. Sejam todos bem-vindos. Me parece que só tem um Paulo, né, que falta. Quando ele chegar, os irmãos do Soberana, por favor. Comitiva, os irmãos que são do Soberana, se coloquem em pé, por gentileza. Amém? Aí estão vários irmãos, estamos esperando o pastor, né? Certamente deve chegar a pouco. Se ele não chegar, a gente traz um de vocês para cá. Mas com certeza ele vai, daqui a pouco, estar por aí. A gente tem vários obreiros, tem ali o Adão, outros irmãos, é uma grande bênção tê-los aqui. Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Sejam bem-vindos. Irmão Paulo, pega aquela guitarra lá para a gente, por favor. Esse aqui eu não sei fazer, tocar não é minha praia. Irmã Nalva, eu preciso da sua voz, porque eu também não sou cantor, mas eu preciso. Nós vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, ok? Trabalhadores do Evangelho. A senhora se lembra o número? Trabalhadores do Evangelho. Quantos se lembram? Quem lembra o número? Oi? Veja o 417. Vocês falaram um monte, aí eu não entendi nada. Fala. Tá. 409. Provavelmente lá a mídia consiga projetar para a gente o número. E eu convido todos vocês para cantarem louvores ao Senhor, porque é para isso que nós viemos aqui hoje. Amém? A gente veio louvar o Senhor. Trabalhadores do Evangelho. A paz do Senhor, igreja. Vamos louvar. Aleluia. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifarei, que fracos vós sejais, ó velhos, do seu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, aleluias, novas forças me terão, como águia
fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. A igreja, bonito. Os que esperam no Senhor, aleluias, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Aleluias. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, aleluias, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Que coisa linda. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia. Só, pastor. Aleluia. É gostoso, né? Ela disse só um, dá vontade de cantar mais, né? Mas a gente não tem tanto tempo assim, vamos tentar seguir a liturgia da melhor forma possível. Eu acho que vale a pena nós destacarmos as esposas dos pastores, né? Porque as mulheres sempre estão aí. E também os pastores das nossas subcongregações. Para isso, eu vou contar com a memória e a ajuda dos meus colegas de ministério aqui, tá?
somos colegas de ministério. Pastor José Maciel, o nome da sua esposa? Irmã Leonice, por favor, irmã Leonice, por favor. Ali está a serva de Deus. Qual é a data de aniversário, pastor? Não, é 20/6. Está pertinho, né? Está perto. Vamos dar boas-vindas, servo do Senhor? Amém. Seja bem-vinda. É isso aí, pastor. É só comprar o bolo agora. Eu estou falando assim porque nós somos amigos, tá, gente? Nós estamos entre amigos aqui. A proposta é descontrair mesmo. Pastor Lucas, nome da sua esposa, por favor. Irmã Aline, lá está, serva de Deus. O senhor lembra do primeiro beijo? Lembra? Também não faz tanto tempo, né? Eles são jovens, né? 20 anos, né? Faz 20 anos. Tem memória boa, tá vendo? Vamos dizer amém? Dando boas-vindas? Amém. Pastor Léo, irmã Leia não está, né? A esposa do pastor, Léo, tanto enferma, por isso a ausência dela. Mas está o Denis, que é o filho, está aí, na UR, ali do lado, tá? Você olha para ele e olha para o futuro dele aqui. Deus abençoe, pastor Léo, nós o entendemos. Pastor Eliseu, nós já destacamos. Pastor José Augusto. Mansônia está aí, a esposa do pastor. Data do casamento, pastor, o senhor lembra? Ele quer a ajuda dos universitários. Ajuda, irmã Sônia. É isso. Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Amém. Primeira vez que vi pastor Augusto foi em 1983. Faz um tempinho, não faz? Faz um tempinho. Pastor Edilson. Irmã, qual é o nome dele? Ubanita, né? Irmã Ubanita, ela não pôde estar por razões maiores, né? Então o senhor tem que falar, ó, data de aniversário, casamento, primeiro beijo, o senhor tem que falar. Não, estou brincando, gente. Ótimo, muito bom. Deus abençoe. Pastor Sandro, a esposa está? A esposa do pastor também está ausente, o pastor Sandro, né? Ok. E ele lembra bem da data, né, pastor? 2 de junho. Tá tudo pertinho aí, hein, gente? Ó, que legal, muito bolo para comer. Ok. Irmã Bibiane é o nome da esposa dele, tá? Pastor Paulo, aliás, o senhor e a esposa? A esposa está lá na cantina, que nem a minha, está lá trabalhando, né? Está lá cheirando chá de canela. Está lá na cantina. Qual é o nome dela mesmo? Irmã Silvanete. Amém? Deus abençoe nossa irmã Silvanete. E a esposa do pastor também está ausente, né? Nós conhecemos bem. Ele já não está bem. A esposa precisa de auxílio para chegar. Então, qual é o nome dela, pastor? Adeli. Irmã Adeli. Bem? Pastores que têm sub, o senhor fala o nome do pastor da sub. Ele está aqui? Samuel. E a sua esposa, irmã Cássia. Fica de pé, meus queridos. Está aí. Vocês eu vou segurar um pouquinho de pé, tá? Fica um pouquinho aí. Pastor Santos Dumont não tem sub, né? Edilson? Aqui, não está aí a sub. Ok. A esposa dele está? Ok. Pastor José Augusto, sua sub? Pastor Wilson, Meire,
bem conhecidos. Tive a honra de pastorear esse casal. Mais alguém, pastor, lá não? Tá. Pastor Léo? Tem o dirigente da SUB, está presente? Não está? No COP não tem, aqui não tem. Vamos apresentar. O pastor, eu já apresentei suas ovelhas, tá? Mas agora eu vou apresentar o senhor. Por favor, pastor Paulo César, pastor da igreja do Soberana. Bem? Sua digníssima esposa? Está ausente, está no trabalho, né? Alguém tem que trabalhar, né, pastor? O senhor já deu o cartão de crédito para ela? Vamos dizer amém, dando boas-vindas ao pastor? Bem-vindo. Vocês ficam de pé ainda. Os subs, as suas subs. Pastor Giovanni, pastor Carlos, são os dirigentes da SUB, suas digníssimas esposas, presentes, ausentes. Ok, lá estão os servos de Deus. Vamos dar boas-vindas a todos eles? Bem-vindos, fiquem à vontade, gente, pode respirar, não vou perguntar nada a vocês. Se fosse encontro de casal, aí a gente conversava, mas hoje não é, hoje é obreiro. Pastor Josias, também vamos dar boas-vindas a ele, dirigente aqui da congregação do Malvinas. Sua esposa, presente? Pão Socorro, está lá na cantina, né? Pastor Josias, que a gente já conhece há um tempão, né, pastor? O rapaz que veio de Mirandópolis. Pastor Zé Augusto, você lembra? Chegou aqui solteiro. Hoje já é vovô. Os irmãos do Malvina que acompanham os servos de Deus, onde estão? Os irmãos do Malvinas. Lá estão os nossos irmãos. Bem, além da esposa e os outros que estão lá na atividade. Vamos dizer amém, dando boas-vindas? Amém. São bem-vindos. Amém? E a minha gatinha está lá dentro, tá bom? O aniversário dela é 10/4. Data de casamento é 98, 28 de maio de 98. Tá bom? Primeiro beijo, claro que eu lembro. Claro, né? Como é que aconteceu? Eu lembro. Naquela época a gente não podia pegar na mão, não podia nada, né? Levar em casa não podia. E para saber se queria namorar com a gente, demorou 30 dias a minha resposta. Eu já estava meio preocupado. E aí ela colocou um panfletozinho, um marcador de páginas assim dentro da minha Bíblia e não me falou nada. Quando eu cheguei em casa, preocupado, o que será que ela vai falar? CPF é 101, eu só não vou dizer o resto, né? Mas eu tenho que... Eu sei porque eu fiz o imposto de renda essa semana, então está aqui na cabeça. E ela colocou um marcador de página e lá estava escrito assim: um grande amor não precisa de muitas palavras. Aí eu falei assim, estou dentro. 38 anos se passaram, 38 anos estamos juntos, né? E eu sou muito feliz com o presente que Deus me deu, né? Espero que você também o seja. Mas vamos lá, eu já comi os 20 minutos do pastor Léo aqui, mas eu vou passar para ele já. Eu só quero que você abra a sua escritura em Efésios 5, só 2 versos. Por que nós convidamos você hoje aqui pela manhã? E por que nós destacamos vocês como obreiros e obreiras para participarem? Porque na verdade nós temos uma grande preocupação como pastores para que vocês se vistam no presente século de forma a enfrentar as dificuldades que esse século vai nos promover. Olhe para esses pastores que estão aqui à sua frente, você vai ver que muitos deles já estão de cabelos brancos, alguns já estão de 40 anos de ministério, ou muito mais do que isso. Eu talvez seja um dos mais recentes, eu já vou há 29 anos pastoreando. E vai chegar um dia que a gente vai precisar passar o bastão. E para quem a gente vai passar? Para vocês.
São vocês que vão receber esse bastão, que vão levar a coisa para frente, né? Eu não vou viver mais 57 anos, eu não vou viver mais, tá? Eu não vou fazer 114 anos de vida. É bem provável que antes disso eu vá embora. Mas vocês vão estar por aí, normalmente os mais jovens, para que levem essa obra avante. Mas para que você possa levar essa obra adiante, você precisa se vestir. Você precisa se vestir. Eu ia me esquecendo aqui, gente, é isso, e aí não tem perdão para mim, tá? Os nossos dirigentes da SUB, pastor Sebastião, por favor, pastor, fica de pé. Está aqui. E o irmão Joemilson, que eu acho que ele está no trabalho. Mas alguém lá do Abundância, por favor? Lá com o senhor? Paulo. Ok. Esposa presente, pastor? Não está? Bem. Ok. Obrigado. Amém por ele? Ufa. Agora estamos quites, né? Então Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo número 5, verso número 10, me parece que ele tem uma preocupação muito clara com que você se vista com uma roupagem, com uma armadura que vai te dar condições de exercer o seu ministério. E ele começa dizendo assim: no demais, irmãos meus, ou seja, no sentido geral, eu quero que vocês se fortaleçam, mas vocês façam isso na força do seu poder. Efésios 6:10, tá? Efésios 6:10. Fortaleça-se na força do seu poder. Poder, dinamos, potência, tá? Então, no geral, o que eu quero falar para vocês é que vocês precisam se fortalecer no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. E como é que você vai fazer isso? A partir do verso número 11, ele começa a dizer: você vai colocar uma veste nova. E ele começa usando o verbo revestir e diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, não é um pedaço, não é uma parte, mas ele quer dizer um todo. Você precisa de toda essa armadura, tá? Você não pode estar vulnerável aos ataques do seu adversário. Então, quem é militar, por exemplo, quando o militar, quando ele fala nos 5 pontos, né? Ele fala lá em órgãos vitais do corpo humano que, se forem atingidos por algum projétil de arma de fogo, certamente essa pessoa tem um mínimo de chance de sobreviver. Então o Senhor, através de Paulo, diz o seguinte: olha, bote toda a armadura, não deixe nada ficar de fora. Para quê? Para que você possa estar firme ou escondido em Deus no momento em que o adversário atacar a sua vida. Então a nossa proposta hoje é que você se vista. E como é que você vai se vestir? Com o ensino que o pastor vai trazer. Você vai se vestir com esse ensino, você vai se cobrir com ele, você vai se tornar mestre quando ouve e vai exercer isso no campo de batalha, para que possais, disse Paulo, estar firme contra as astutas ciladas do diabo, as emboscadas que ele vai fazer. E se você perceber no texto, ele não fala no plural, ele fala do diabo. As astutas ciladas são feitas pelo próprio Satanás. Ele é o mentor de todas elas. Ele não vai terceirizar esse trabalho, ele não terceiriza esse trabalho, ele mesmo faz. Para a gente vencer isso, então eu quero que você seja um dínamos, um poder na mão de Deus, mas que você entenda que esse poder não é um poder que emana de você, o poder emana de Deus. Tá? Então, para isso, convidamos você aqui, para que você se vista. Se vista. E eu vou dizer uma coisa para você: você vai precisar desta roupa. Você vai precisar. Quanto menos você esperar, você vai lidar com uma situação que você vai falar assim: hoje eu preciso ir no guarda-roupa e pôr aquela roupa que o pastor Leucelino Corrêa me ensinou a vestir. Amém? Então, mesmo sentados, eu quero introduzir ao plenário o pastor Leucelino Corrêa, um dos nossos palestrantes pela manhã, e ele tem total liberdade. Nós consumimos bastante do tempo dele, nós temos aí até às 12 horas, talvez um pouquinho mais, pastor, né? Eu tenho uma água para o senhor ali, eu não tenho para todos vocês aqui, né? Mas eu tenho ali para o senhor
uma aguinha, depois o senhor leva embora a garrafinha, porque ela é personalizada, como lembrança do evento, tá? E o senhor guarda lá na sua prateleira, para o senhor lembrar do evento que aqui foi feito. Mesmo sentados, eu quero que você curve a sua cabeça, nós vamos orar e então introduzir ao plenário o nosso nobre pastor Leocelino Correia. Amém? Eu quero aproveitar um dos pastores aqui. Aproveita o microfone. Número 3. Número 3. Pastor, aqui, bem pertinho de mim, pastor José Augusto, faça essa oração, por favor. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Queremos te pedir nesse dia, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que seja, Senhor, muito proveitoso os momentos que passaremos aqui. Nós queremos te agradecer por essa tão grande bênção, Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão presentes, pastor Ademir, todo o ministério aqui presente da Regional 4, e o pastor Léo que vai ministrar a tua palavra nessa primeira hora, Senhor. Também o pastor Eliseu na segunda hora, ó Deus. Querido Deus, nós já te louvamos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, externando a minha alegria de voltar a esta casa, onde fui recebido no campo de Guarulhos, procedente do campo do Brás, exatamente no dia 7 de janeiro de 1981. E aqui, por bondade de Deus, trabalhei com o pastor João Norato no período de 81 a 86, quando ele foi então substituído pelo pastor José Ulisses, ambos de saudosa lembrança. E aqui trabalhamos também com o pastor José Ulisses, até de 86 até 92, quando então assumimos a direção do Jardim São João, ainda como presbítero. Como o pastor falou das esposas, então eu vou falar um pouquinho da minha. Irmã Jonabe Aleia Correia, nascida no dia 12/11. Nos casamos no dia 11/1 de 69. Portanto, 53 anos juntos para a glória de Deus. Está ausente por motivo de enfermidade, que no mês de setembro de 96, eu estava trabalhando aqui no Procon do São João, quando ela me liga e diz: corre para casa que eu não estou bem. E eu pedi permissão à minha diretoria e vim em casa e a levei ao hospital. E naquele dia, chegamos no Hospital Bom Clima às 15 horas e somente às 19 horas, após muitos exames, então o médico nos chamou à sala e disse: a senhora vai ficar internada. E ela disse: eu não posso, eu tenho um trabalho, eu cuido dos meus netos, ajudo na igreja, eu não posso ficar internada. Mas ele disse: se a senhora não ficar internada, muito provavelmente a senhora não passa dessa noite, porque os seus batimentos cardíacos estavam abaixo de 40. E ela ficou internada alguns dias, voltou para casa, mas lamentavelmente de lá para cá ela não se firmou mais com relação ao seu coração. E muitas vezes eu não entendo como ela consegue enfrentar tudo que nós temos que enfrentar juntos. Embora foi no Santos Dumont a última congregação onde ela liderou e me ajudou no trabalho social da igreja, na assistência social. Fomos para Vila Barros, já não conseguiu mais, Cidade de Cumbica também não, mas tem nos ajudado em oração constantemente. Esse é o motivo da ausência dela. Pastor Ademir, eu quero
louvar a Deus por vossa pessoa e agradecendo o privilégio a nós concedidos de termos um encontro desse. No Campo do Brás, eu tive o privilégio de participar de muitas dessas escolas para obreiros, né? E a gente tinha saudade disso. A gente tinha saudade disso. Claro que nós temos, ou pelo menos tínhamos regularmente, as reuniões gerais de obreiros, onde nós recebíamos muitas orientações através daqueles que ministravam e que ainda ministram nas nossas reuniões gerais de obreiros. Hoje um pouco menos, mas tivemos esse privilégio. E um privilégio maior por conta de que vocês já descobrem já a minha idade, né? Que no Campo do Brás, naquela época, ainda éramos subordinados à Convenção Geral, né? Éramos subordinados à Convenção Geral, então eu tinha duas escolas, na sede nossa, na Major Marcelino, e na sede do Belém, no Belenzinho, o antigo templo, aquele casarão pintado de azul, né? Sob a liderança do saudoso pastor Cícero Canuto de Lima. Então foram muitas escolas, e isso nos formatou de uma forma extraordinária durante esse ano fez agora, dia 16 de abril, 55 anos de Ministério de Madureira. 14 anos no Campo do Brás, onde eu e a irmã Dirce, ainda bem jovens, éramos secretários de congregação e nos encontrávamos no Brás todo mês na reunião de secretários, né, irmã Dirce? Todo mês, sob a batuta, pastor José, que era o secretário, José dos Santos, que era o secretário-geral do Campo do Brás na ocasião. Então são muitas escolas, e ao longo disso a gente vai acumulando alguns conhecimentos e algumas experiências no campo do trabalho. E eu parabenizo o pastor Ademir por essa iniciativa tão importante para nós aqui da Regional 4, e tomara que seja alvo de cópia, né? Seja alvo de cópia para outras regionais, ajudar os seus líderes, ajudar os seus dirigentes, mulheres líderes de círculo de oração, corpo diaconal e tantos outros departamentos importantes na nossa escola. Muito bem, eu quero fazer uma breve apresentação, que enquanto servindo a Deus aqui no Campo de Guarulhos, já há 41 anos, eu tive aqui o privilégio, como eu já disse, de trabalhar com 2 pastores aqui no São João, com os quais eu aprendi muito, e aprendi também a desenvolver aquilo que a gente aprendeu no Campo do Brás. Então aqui eu fui maestro da banda, músico, regente do coral, superintendente da escola bíblica dominical, né? Secretário da igreja, líder de jovens, líder de jovem regional, e quando também líder de jovens do campo, juntamente com o pastor Enos Vieira, nós aqui instalamos a primeira regional no campo, que foi a regional de jovens. Éramos ainda, naquela época, cerca de 42 congregações que eram no campo. Hoje, oficiais, já somos 74 e 45 subcongregações já listadas no campo. Então, naquela época, não tinha rede social, não tinha nada. Fomos na prefeitura, pegamos um mapa do município e corremos o campo, né? Pastor José Augusto, pastor Ademir acabou de dizer que o conheceu em 83, eu conheci em 81, quando então, num culto lá no Jardim Jovaia, o senhor estava lá como líder de jovens, e nós nos conhecemos lá no Jardim Jovaia, isso em 81.
E começamos então a mapear ou identificar no mapa de Guarulhos a posição de todas as 42 congregações que tínhamos, que éramos na época, para estabelecer inicialmente 5 regionais. A última era Jardim São João. A 5ª regional era Jardim São João, que abrangia toda essa região, inclusive do lado de lá da Dutra, que depois sim foi criado mais uma regional. Nós passamos a ser 4 e surgiu a 6ª, que passou a ser então o Parque das Nações, e a 5ª, o Parque Jandaia, que também tive o privilégio de dirigir lá por 3 anos. Dito isto, são alguns anos de experiência e que eu gostaria de compartilhar com vocês, baseado num texto bastante conhecido. Abram as suas Bíblias, Êxodo capítulo 18, dos versos 13 a seguir, que vai ser o texto base para nosso comentário nesta manhã. Enquanto alguns procuram aí, eu falei com o pastor Ademir que nós estamos com isso em PDF e está lançado no grupo da regional, no grupo dos pastores, e o nosso serviço de apoio também vai estar mostrando aqui. Mas eu falei com o pastor se poderia. Então, diante dessa oportunidade, eu pedi para produzir 25 apostilas, só tenho esse número, tem muito mais pessoas aqui. E o fruto disso vai ser para nós estarmos ajudando um departamento nosso, na igreja, ao custo de R$20. Não foi barato também a produção, principalmente por a gente ter feito um volume pequeno, né, de apostilas. Não dava para fazer muito mais que isso, nesse momento, mas depois, se alguém quiser, procura com o pastor Gilson, nós temos 25 números aqui, e se alguém quiser mais depois, nos procure e a gente produz, para você ter esse material como recordação dessa primeira escola nossa, né? E servir também de informação e apoio futuro para aqueles que quiserem assim proceder. Muito bem, Êxodo capítulo 18, verso 13 ao 27, eu vou estar lendo rapidamente para nós ganharmos tempo. E aconteceu que ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo esperava em pé. Responda isso comigo, o povo esperava em pé. O povo esperava em pé, diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. E vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? E então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50
e maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se isso fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram para Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés do seu sogro, o qual se foi à sua terra. Aqui está a base do que nós temos recebido de orientações enquanto obreiros, enquanto líderes, enquanto auxiliares, desde a nossa juventude, com aqueles dirigentes com os quais nós convivemos. Que na minha época, como de alguns aqui, nós congregávamos em congregações cujas congregações eram dirigidas por presbíteros, né? Não se tinha a figura do pastor em si naquelas épocas. Eram poucos os pastores, e era o presbitério, os presbíteros, quem dirigiam as congregações. Muitas vezes homens rudes, e quando eu digo rudes não é mal educado, né? Rudes no seu modo de nos ensinar, de nos passar as suas experiências, muitas vezes pelo pouco conhecimento de estudos, mas homens de Deus, homens de verdade, como diz o sogro de Moisés, orientando ele a escolher homens de verdade. E hoje, quando a gente fala em homens, a gente se inclui todo o gênero humano, porque hoje nós dependemos também da grande força do trabalho das mulheres nos ajudando na direção dos trabalhos. Então eu escolhi falar com todos vocês, trazendo como base de sustentação para que eu vou aplicar a questão da administração eclesiástica, que se conduz à administração das igrejas, que estão aos nossos cuidados. Eu digo aos nossos porque vai desde o pastor até o obreiro que fica lá fora, na portaria, recebendo, cuidando dos nossos veículos e aquela coisa toda. Então, mulheres que estão na cantina, mulheres que estão nos círculos de oração, mulheres que estão nas visitas e assim por diante. Então, inclui-se todo o gênero aqui. Mas, dado a nossa formação, eu vou buscar exemplos na formação que temos. Administração. Em 96, quando eu entreguei o Jardim São João, e eu só o fiz por uma necessidade de trabalho, e pela formação eu fui contratado por um laboratório no Rio de Janeiro, como gerente geral para reestruturar toda a parte administrativa daquele laboratório. E a administração eclesiástica, ela é um trabalho de fôlego, ou posso dizer ainda que é um manancial de conhecimentos e ensinos pragmáticos que veio preencher satisfatória e plenamente uma omissão existente nos assuntos relacionados à administração da eclésia divina. Os apóstolos da igreja primitiva, eles perceberam logo a necessidade do esforço de grupos
E para atingir os objetivos estabelecidos pelo mestre, eles criaram uma estrutura de organização muito simples. Mas, à medida que a igreja vai se desenvolvendo, vai crescendo também a complexidade e o desafio para manter a união e o seu crescimento sob o ponto de vista organizacional. Hoje em dia, irmãos, em face da evolução cultural e tecnológica, no amplo conhecimento das igrejas como unidades institucionais, da necessidade do desenvolvimento integral dos recursos da comunidade e das exigências legais do Estado, a boa organização converteu-se num ingrediente importante do bom êxito da liderança da igreja. O que significa, então, a administração eclesiástica? A administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja a que serve. Lembremos-nos de que a igreja, ela é simultaneamente organismo e organização. É o povo de Deus organizado num tríplice aspecto espiritual, social e econômico para atender a missão para a qual Deus a constituiu. Em muitos casos, a Bíblia tem sido citada por sua demonstração de princípios administrativos, e um dos exemplos mais notórios é a linha de autoridade estabelecida por Moisés em atenção ao conselho de Jetro, seu sogro, cerca de 1500 anos antes do nascimento de Cristo. E aí estabelece-se aqui um parâmetro sobre cada versículo que nós lemos aí. Então, no verso 13, quando o texto vai dizer que Moisés se assentando para julgar o povo, né, o sogro dele, Jetro, fica observando aquilo. E pela sua experiência de vida, a sua idade já avançada, ele faz essa observação e faz uma inspeção pessoal. Porque daqui a gente extrai uma primeira aplicação para nós. Por que a nossa igreja se tornou tão departamentalizada? No nosso tempo, pastor Eliseu, de jovens, a nossa igreja, vamos dizer, no âmbito da liturgia do culto, nós tínhamos uma banda de música que nos acompanhava nos hinos da harpa, inicialmente, o que ocorria provavelmente 2 hinos e um terceiro para recolhimento de ofertas, né? Depois nós tínhamos como apresentação de louvor um coral, que nesse coral estava incluído muitas vezes, e eu fui regente de coral, vivi essa experiência, estava incluído muitas vezes nesse grande coral crianças, adolescentes, jovens, senhoras e senhores. Que a gente usava vozes das crianças para fazer o soprano. Alguns adolescentes também, e alguns até já dava para você passar para um contralto por causa da mudança natural de voz que eles vão ganhando. Já os jovens, então nós aproveitávamos como tenor, e como a grande maioria dos senhores à época tinha um tom de voz mais grave, eram os baixos, né?
observação que se vê. E hoje nós temos aí vários departamentos. Por quê? Porque naquele tempo você tinha em grupo de louvor, vamos dizer assim, apenas o coral. E você sobrecarregava sobre os ombros do regente a responsabilidade por crianças, adolescentes, jovens e adultos. Hoje a nossa igreja tem vários departamentos, é ou não é? Nós temos as crianças, nós temos os adolescentes, nós temos os jovens, nós temos as irmãs, nós temos os irmãos, e cada um desses departamentos estão sob uma liderança. Estão sob uma liderança para nos ajudar na liturgia do culto. No verso 14, o sogro de Moisés, vendo tudo aquilo, ele vai fazer uma interrogação dentro de uma investigação perspicaz. Você está se exaurindo no trabalho e cansando o povo na espera pelo atendimento. No verso 15 e 16, ele vai expor que precisa de uma correção nesse conflito. O 17, ele já faz o julgamento, dizendo para Moisés, não é bom o que você está fazendo. O verso 18, ele apresenta uma avaliação do efeito sobre o líder e sobre o povo. O verso 19, ele vai dar uma instrução técnica, um aconselhamento, uma representação e uma determinação de procedimentos. No verso 20, ele já apresenta, ou melhor, demonstra um trabalho que seja a delegação e especificação, seleção, estabelecimento e qualificações necessárias para transmitir a atribuição de responsabilidades. No verso 21, ele apresenta como estabelecer uma cadeia de comando, com o que nós praticamente vivemos hoje, né? Com as lideranças de departamentos que ajudam o pastor dirigente, através dos copastores, através do presbitério, através das lideranças, a ajudar na solução dos problemas internos também da membresia. Quando ele diz chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então nós temos os pequenos grupos que muitas vezes nós deixamos sem uma liderança, e é bom ter essa liderança. De 50, de 100 e de 1000. Nós temos o nosso líder maior no nosso campo, o nosso pastor presidente, que no caso, ele se torna líder dos 1000, que são os obreiros, pastores, os dirigentes de congregações, né? A sua diretoria, ele lidera os 1000. Estes 1000 espalhados vão dirigir grupos de 100. Estes 100 vão ajudar a liderar os grupos de 50. Os de 50, os grupos de 10. E assim por diante, vira a cadeia de comando que mantém essa estrutura que nós fazemos parte. Ministério de Madureira, no Brasil e fora do Brasil, que tem essa estrutura. Graças a uma administração eclesiástica bem pautada
e bem organizada. Aí ele vai dizer sobre a extensão do controle. Ele faz o julgamento, a avaliação e os limites decisórios para que então ocorra a administração por extensão. Então, o que cabe ao pastor, na sua autoridade, o presbítero não pode entrar. O que cabe ao presbítero, o diácono pode entrar. A não ser que ele seja convidado para auxiliar, mas sob a liderança do seu líder próximo. Para que haja essa extensão da administração. No verso 23, aí ele já explica os benefícios. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, porque o mais importante em tudo é a gente ter a consciência de que estamos fazendo as coisas debaixo da vontade soberana de Deus. Aí vem os benefícios. Se isso fizeres, assim Deus te mandar, então você poderá suportar, e assim também todo o povo tornará em paz o seu lugar. Por quê? Era uma reunião de todas as tribos perante Moisés, uma multidão de problemas para resolver, né? Ficava-se o dia todo e muita gente era despedida ao final do dia. Olha, não deu tempo para atender todos, voltem amanhã. E muitas vezes pessoas nos procuram hoje com todo esse cuidado, esse zelo administrativo, eclesiasticamente dizendo que nós já temos. Tem pessoas que às vezes voltam aborrecidas para casa depois de um culto, porque terminou um culto, pastor Sandro, uma multidão no cerca. Um quer saber uma coisa, outro quer saber outra, outro quer saber outra, e as horas se passam e não consegue atender, e você percebe que pessoas que estão ali ao redor, esperando uma oportunidade, vão embora aborrecidos para sua casa, né? Por isso que nós temos que aprender na administração eclesiástica, delegarmos aos copastores, ao presbitério, né? Ao líder diaconal, a liderança das irmãs, a liderança de jovens, a liderança de departamento infantil, para que resolvam as causas menores. E vem para nós, já filtrado, aquilo que até o presbitério e o copastorado não conseguiu resolver. Porque assim nós daremos o atendimento geral de todo o povo, desde ao ancião, ao bebezinho. O verso 24 vai dizer que Moisés ouviu para colocar em prática. O verso 25, ele faz a escolha, a seleção, a atribuição de responsabilidades para ter essa extensão administrativa sob o seu controle. É que eu recebi a informação que quando eu me afasto do microfone, prejudica a gravação. E isso tudo, para quem quiser depois rever, com a anuência do pastor, nosso pastor regional, nós estamos gravando para o nosso canal da igreja, a D Cidade Cumbica Oficial no YouTube. Então, quem quiser rever, depois é só acessar. Aqui está sendo transmitido ao vivo? Está sendo transmitido ao vivo, mas depois nós faremos a edição para ficar registrado no canal. O canal nosso é jovem, mas Deus tem nos abençoado nesse período de pandemia, que
foi nos incumbido dessa matéria, né, pastor? E nós acabamos criando o canal no YouTube, a de Cidade com Bico Oficial, que é bem jovem, mas para a glória de Deus já passou das 2.000 inscrições. E de visualizações já ultrapassou 200.000 visualizações. Tem alcançado, inclusive, irmãos que nós pastoreamos, irmã Cida, que pastoreei na Vila Fátima, mora já há 30 anos nos Estados Unidos, tem nos acompanhado. Irmãos de Cidade Combica, que estão no Canadá, acompanham. Nosso amigo Gordon, né, irmão Gilson? E sua esposa, irmã Melry, também nos Estados Unidos. E tem muita gente que tem acompanhado o trabalho. Então, gente, aí no verso 26, ele vai fazer o julgamento e a avaliação dessa administração por extensão.